para fechar, eu gostaria de mencionar que eu tenho um canal no YouTube chamado ER Academia, que trata de questões como biologia, química e futuramente matemática. E que já no mês que vem nós vamos ter o preparatório universitário. Então quem está a ouvir essa mensagem, que encontre este canal no YouTube, ER Academia, e me contacte caso queira ter a sua aprovação garantida. Muito bem. Vamos despedir vocês os três. Os benefícios da educação ambiental para a saúde humana. Você já parou para pensar sobre a importância da educação ambiental para a saúde humana? Pois, ela está diretamente relacionada à compreensão do desenvolvimento sustentável em nível local, regional e também global. É a noção de pertencimento do indivíduo a um território ou a uma comunidade, bem como a percepção da relação direta do ser humano com o ambiente em que vive. Este aqui é um bocadinho daquilo que nós preparamos para poder situar os nossos ouvintes. Já sabem, a nossa linha está aberta, 945 54 18 69. Podem enviar as vossas mensagens, podem também ligar para nós para poder contribuir ou se calhar deixar aqui alguma questão a um dos nossos convidados. Eles vão estar aqui para poder responder e satisfazer todas aquelas questões colocadas pelos nossos ouvintes. O nosso número também é o mesmo número do nosso WhatsApp, onde podem gravar os vossos áudios e enviar para o 945 54 18 69. E vamos começar logo aqui do nosso lado, conversar ainda primeiramente com o Edgar. Tema pertinente? Sim, muito sim. Até porque nos últimos 20 anos é dos temas que mais se fala, dado as alterações de temperatura, ou obviamente já comentários de que na cidade está tão quente quanto usando, né? São assuntos. Vamos olhar aqui primeiro como reconhecer a importância do meio ambiente para a saúde humana. Edgar, Ok. como biólogo que és, tem alguma importância o meio ambiente para a saúde do ser humano? Sim, tem. Vamos começar por um ponto importante que eu vou chamar de pragas. As pragas são causadas pelo desequilíbrio ambiental. Em 2020, uma doença que o mundo falou foi da Covid-19. Obviamente, humanos conscientes e que percebem que existem limites quanto à conexão que fazem com o ambiente, eles poderiam implementar medidas que conscientizassem os seres humanos de que certos animais eles provocam algumas zoonoses, que são doenças que conseguem ser transmitidas de um animal para um humano, como foi o caso da Covid-19. Isso não aconteceria se as pessoas, isso desde os mais novos, eles tivessem a consciência que o ambiente, apesar de oferecer muita matéria-prima, a habitação, ele também é perigoso quando existe a quebra do equilíbrio da matéria-prima e dos fatores limitantes. Isso como ar, água e solo. Muito bem. Falar aqui de alguns fatores que têm a ver também com essa importância. Que medidas acha que devem ser tomadas, não é, como forma de preservar a saúde humana naquilo que é o sistema do ambiente? Olha, para preservar é conveniente que as pessoas consigam perceber que é importante ter aterros sanitários. É preciso perceber que o lixo precisa ser reciclável e de acordo ao material. É preciso perceber que esse mesmo lixo ele precisa passar por um processo de compostagem. E mais um pouco mais ligado à escala global, temos que incentivar as empresas numa economia sustentável. Isso porque questões como petróleo ou outras substâncias têm sido danosas a longo prazo. Os mares, eles conseguem ter algo que a gente chama de maré preta, isso porque o petróleo em composição com a água dos mares, ele cria uma camada superficial que impede a penetração de luz. E se não há penetração de luz, o fitoplâncton, que é responsável por mais de 50% do oxigênio que todo mundo respira, não consegue produzir em massa. Então, se o ser que lá habita na água, ele tem dificuldade para ter oxigênio, imagina nós seres humanos que estamos fora da água. Então, é uma situação extremamente complicada. Muito bem. Aqui do lado direito, vamos conversar agora com o Barroso Paulo e também o Carlos Joaquim. Como promotor.
Na verdade, antes de entrar diretamente para essa questão, eu gostaria de frisar dois pontos que eu acho importantes. Definir basicamente o que é educação ambiental, que é vista como um processo, né, responsável por formar indivíduos preocupados com os problemas do meio ambiente. Dentro daquilo que é realmente a ideia de educação ambiental ou os problemas ambientais, com o passar do tempo houve a necessidade de se determinar como é que ela deve ser implementada para as pessoas. Fala-se de dois aspectos. O primeiro, onde é visto como educação ambiental, onde o camarada pura e simplesmente deve se preocupar com os problemas que acontecem no meio ambiente. E o outro, que é chamado de crítico, onde o camarada deve se olhar como parte do meio ambiente. A ideia é que, como ser humano, entendamos que eu faço parte do meio ambiente, faço parte do equilíbrio. Se alguma coisa não estiver dentro dos eixos, todos acabamos sendo prejudicados. Até para as próprias plantas, se não existir homem, as plantas também não existirão, porque as plantas dependem do dióxido de carbono que nós produzimos, assim como nós dependemos do oxigênio que elas produzem. Então é preciso manter esse equilíbrio. A educação ambiental entra ali para nós, os homens, nos consciencializamos que precisamos manter as coisas dentro do eixo para não fugirmos daquilo que é o normal. No entanto, a partir do momento que o homem começa a falhar com a sua parte no trabalho do equilíbrio ambiental, as coisas começam a se complicar. Hoje nós temos doenças que só surgiram por conta da intervenção humana no meio ambiente. No caso, nós podemos falar de uma situação bem recente, penso que em 2016, que tivemos o surto de febre amarela. Situações do gênero só aparecem porque o homem falha. No caso, vamos lá ver, para informações básicas. Para se ter a febre amarela é preciso a presença de um mosquito, e o mosquito só vai aparecer se tivermos condições favoráveis para ele. No caso, o lixo. Se o homem não manter devidamente o lixo, então já começa a falhar naquilo que é o processo para o equilíbrio da manutenção da saúde. Muito bem. Para o... Pode sim, pode. Ok. Acrescentando aqui um ponto que o meu colega bem frisou, é que o mosquito funciona como vetor. As pessoas precisam perceber que, além de ter um mosquito, é preciso ter condições para que ele consiga recolher informação patogênica para depois emitir isso no ser humano. Então, coisinhas básicas como limpeza do nosso próprio bairro, né? Aterros sanitários bem identificados podem resolver problemas graves, até como a malária, que é bem comum e todos os anos mata pessoas aos montes. Vamos agora aqui também conversar com o Carlos Joaquim, enfermeiro. Falar-se aqui em aterros sanitários. Que perigos representam os nossos aterros para a saúde humana? Estamos a falar hoje do Dia Mundial da Educação Ambiental para a Saúde Humana. E há populações a viverem, não é, muito próximo dos aterros que nós temos aqui em Luanda, onde muitas das vezes são obrigados a retirarem dali alimentos para poderem fazer a sua alimentação. Que perigo representam para a saúde ou para a educação ambiental? O perigo é daqueles, dos grandes. Prontos, mas eu gostava, antes de mais, fazer uma retrospecção, fazer uma ligação daquilo que é o nosso tema, situar a nossa população em geral, independentemente de qualquer esfera social que cada um que está nos ouvir a estas horas representa. Há muitos anos atrás, eu acho que na terceira ou quarta classe demos Ciências da Natureza, né? Prontos. E situando um pouquinho os nossos ouvintes, num conceito mais básico para nós compreendermos aquilo que nós estamos aqui a debater, prontos, nós falamos da ciência da natureza, falamos sobretudo o que é a natureza, né? Ouvimos em palavras assim miúdas que a natureza é tudo aquilo que nos rodeia, exatamente. E quando boas, obrigado. Quando nós olhamos para esse conceito, para essa definição, vamos compreender o grande impacto que é o tema que nós estamos aqui a retratar nesta manhã de quinta-feira.
Pois é, ligado à questão que me foi feita, sobre a questão dos aterros sanitários, quais são os cuidados ou as preocupações que esta grande situação nos traz? Prontos, falando dos aterros sanitários, estamos a falar concretamente dos locais de lixos, normalmente que as nossas empresas de lixos fazem o transporte dos contentores, ou seja, dos locais onde nós como cidadão vamos depositar para estes mesmos locais, e dali existem também alguns cidadãos que fazem recolhas de alguns resíduos que vão para lá fazendo recolhas para vendas e não só. Quais são os perigos mais ou menos que isso traz? Nesse mesmo sistema de aterro sanitário, o lixo conforme é enterrado, ali, muitas das vezes através das chuvas, as chuvas vão por si só transportando muitos resíduos e que, por sua vez, possa criar diversos problemas naquilo que é a saúde por si só. Estamos aqui a falar. Sem falar de alguns vetores também que vão circulando naqueles meios e, no final das contas, ter contacto com as nossas próprias casas, visto que também muitos desses aterros sanitários existem próximos de bairros que as nossas famílias por si só estão ali habitadas e apresenta assim um grande risco naquilo que é a saúde. Como educar essas populações que vivem próximo a estes locais a não fazer o uso, né, nem a frequentar o local, nem a fazer o uso e o consumo dos meios que são ali colocados? Prontos, tudo passa por uma questão de educação para a saúde. É uma questão que está interligado com as famílias em geral, o governo, conforme já disse o meu colega aqui de painel, o colega Edgar, prontos, que é uma questão que os governos a nível do mundo devem olhar para esses aspectos, porque não é só um problema que nós passamos aqui. Pese embora que, para o nosso contexto, a situação é um pouquinho mais complicada, porque nós até estamos a falar de um aterro sanitário assim, de uma forma maior, mas também ainda temos aterros sanitários em casas. Existem pessoas de camadas um pouquinho mais baixas que, ali mesmo no redor onde vivem, quando tem que ir levar o lixo, ao invés de levar no contentor, cavam ali uma área, porque o aterro sanitário vai ser concretamente um espaço em que a gente vai cavar e enterrar ali o lixo. E que muitas das vezes, com o passar do tempo, a criança pode escavar aquela área e pronto, encontrar aí os resíduos, independentemente do que for, passar a brincar com aquele que é. E às vezes o lixo por si só ainda não chegou naquela fase de estar deteriorado ou destruído na totalidade, porque existem meios para tal e oferecer o tal risco que nós estamos aqui a falar. Contudo, para os pais em geral, precisam ter esses cuidados, orientar os mais pequenos a terem esse cuidado de não irem para os aterros sanitários. E mesmo que as crianças vão, porque no final das contas às vezes os pais não conseguem ter aquele cuidado com as crianças no geral. Mas até não são só crianças, até mais velhos. Exatamente. Até pais de família estão a ter acesso a esse local, porque é ali onde eles encontram. Vamos aqui olhar para esta nossa data, mas está conosco o biólogo Edgar Rafael, que vai falar um pouco da importância desta data para a nossa realidade e também os benefícios que pode trazer para o nosso país. Bom dia, Edgar, bem-vindo. Sim, bom dia. Bom dia, que seja a primeira de muitos. Outra fonte não é ou receita para poder sustentar a família. Pronto, isso é uma verdade, sim. Contudo, nós não temos como até então, se calhar, desencorajar estas pessoas não fazer. A questão é como fazer. Prontos, porque os resíduos, vamos aqui olhar, no contexto de qualquer um, por exemplo, que não seja ambientalista, aqui para o nosso ambientalista, qualquer coisa que a gente vai deitar, por exemplo, se eu consumir a água e deitar o recipiente, para mim que estou a deitar, que não seja profissional na área, é um lixo, eu estou a deitar um lixo. Mas para alguém que é ambientalista, um recipiente deitado não é lixo, concretamente é um resíduo. Resíduo e lixo são coisas completamente diferentes. O Edgar vai depois responder esta questão também. Pode continuar. Exatamente.
Então, só um resíduo a ser deitado, por exemplo, como é que é? Um bidão? Um bidão de água mineral, prontos, poderá levar, se calhar, mais de 5, 10 ou 20 anos para ser deteriorado, ou mais do que isso, para ser desfeito na totalidade. Prontos. E ali, por exemplo, dependendo do que tiver lá dentro, poderá, se calhar, também criar alguns impactos no meio ambiente. Contudo, quem vai tirar dali, do chão, ou do aterro e levar para a sua casa, ter o devido cuidado, lavar devidamente aquele recipiente e depois, se possível, voltar a utilizar, porque é essa a finalidade que lhe fez tirar daquele local para a sua própria casa ou para levar para um determinado comércio que assim essa pessoa pretende. Então, esses cuidados com a higiene, lavar sempre as mãos, lavar os objetos, por ali em diante. E eu espero que sim. Muito bem. O Edgar Gago, se por acaso tiverem anotado aí alguma falha, então perdoem, né? Ele está assim um bocadinho nervoso, mas eu vou fazer questão de deixá-lo aqui mais à vontade. A importância da educação ambiental para a nossa realidade angolana. Ok, para a nossa realidade é de extrema importância porque, como sabemos, a educação ambiental começa com os mais novos. No entanto, eles são responsáveis pelo futuro. O nosso presente é feito com as pessoas que têm consciência e que precisam atuar de modo efetivo para o desaceleramento das condições climatéricas que têm sido danosas a todo um ecossistema. E com base nisso é importante que, por meio de leis governamentais, a economia sustentável e, o mais importante, a conscientização de atitudes e práticas que beneficiem o nosso meio ambiente. Até porque é conveniente que nós tenhamos uma casa para morar nos próximos 20, 15 ou 50 anos. Muito bem. Que benefícios pode trazer uma boa educação ambiental na sociedade? Uma boa educação ambiental tem uns benefícios de desacelerar as alterações climatéricas, tem de manter o equilíbrio dos ecossistemas e vai preservar as condições aquáticas, os nossos solos e bem como a atmosfera. Muito bem. É um ponto que o nosso biólogo, Edgar Rafael, está aqui a falar acerca da nossa efeméride. Nós vamos agradecer a sua contribuição. Vai estar conosco. E para fechar, eu gostaria de mencionar que eu tenho um canal no YouTube chamado ER Academia, que trata de questões como biologia, química e futuramente matemática. E que já no mês que vem, nós vamos ter o preparatório universitário. Então, quem está a ouvir essa mensagem, que encontre este canal no YouTube, ER Academia, e me contacte caso queira ter a sua aprovação garantida. Muito bem. Vamos despedir vocês os três.